Olá, muito boa tarde nesse 7/6/2025, mais uma vez, Fortaleza. Tive o prazer de receber o Ilustríssimo Doutor Júlio César Sibeli. Apresento a trajetória do currículo do Ilustríssimo Doutor para a gente iniciar a nossa entrevista, esse bate-papo de hoje à tarde. O Dr. Júlio César Vasconcelos é formado em odontologia pela UFRGS, especialista em ortodontia, especialista em saúde da família, especialista em saúde coletiva, agraciado com o título de honra ao mérito odontológico, tanto pelo Conselho Regional de Odontologia como pelo Conselho Federal de Odontologia. Além disso, é diretor do Centro Integrado Dr. Júlio César Vasconcelos. Beleza? Mais uma vez, muitíssimo obrigado a participar do nosso projeto. Conta um pouco da sua experiência, tanto na área do odonto, voltada para criança de 6 a 10 anos, que é o nosso bate-papo de hoje, e se primeiros cuidados. Boa tarde, obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui. Nós, como especialistas em ortodontia, nós atendemos crianças na faixa etária de 6 aos 10 anos, além de outras faixas etárias. Mas especificamente nessa faixa etária, a gente trabalha com a parte ortopédica, de crescimento facial. Quando essas crianças têm desequilíbrio funcional nas arcadas que comprometem o desenvolvimento correto dos ossos da face. Então, a intervenção ela deve ser feita dos 6 aos 10, 11 anos. No mínimo, aos 6 anos. Porque sempre nos perguntam, como é o primeiro cuidado? Eu tenho muito apego em pai e mãe. Quem que chora mais? Criança ou os pais? Na verdade, hoje, a ortodontia, especificamente, ela se modernizou de uma forma que os aparelhos ortopédicos e aparelhos ortodônticos eles são muito mais estéticos e muito desenvolvidos para que o paciente em estágio infantil, em idade infantil, ele possa absorver o aparelho e possa viver sua vida normalmente, né? Hoje a gente sabe que tem muita questão de bullying, né? Que as crianças com aparelhos antigamente, aparelhos extrabucais, eram muito perseguidas. Então hoje a ortodontia, especificamente a ortodontia e a ortopedia, elas desenvolveram, né? Desenvolveram aparelhos mais adaptados, que causam menos transtornos sociais para as crianças, com um efetivo de tratamento muito importante. Então, praticamente hoje, as crianças de 6 aos 12 anos que têm problemas de origem ortopédica e ortodôntica não têm nenhum problema de usar nossos aparelhos. Daí se dá a importância de quanto antes o cuidado de iniciar, né? Para poder Isso. ter esse conceito, né? Antigamente, a referência para a especialidade de ortodontia era dada pela atenção básica, né? Era dada pelo aquele dentista clínico geral que via o problema ortopédico ortodôntico e referenciava para o especialista. Hoje, com o advento da informação, da internet, do aumento de acesso à saúde bucal, os pacientes já vêm direto para o especialista, né? Eu recebo muitos pacientes que vêm direto, me procurou, viu no Instagram, ou contato boca a boca, os pacientes sempre nos procuram, né? Então, o acesso à especialidade ortodontia e ortopedia hoje já não é mais problema, né? Nós temos vários especialistas em Teresina, bons especialistas, o acesso ao tratamento ficou muito mais simplificado, muito mais rápido, muito mais acessível, e as crianças não têm mais nenhum problema, porque já se tornou comum usar aparelho. Quem não usou aparelho ortodôntico ainda? Quem não usou aparelho ortométrico ainda? Todo mundo já usou. Então, é uma coisa que já faz parte, digamos assim, do calendário etário das crianças. Corre algum risco de uma criança perder algum dente na infância, assim, não ter cuidado, assim, que deu o dente de leite chamado que nasce e vem o para ficar a vida toda, né? Isso. Na verdade, os dentes de leite, né? Os dentes que nós chamamos decíduos, eles têm uma função. A função dos dentes decíduos, ou dentes de leite, comumente chamados, é guardar o espaço para um permanente. Então, o dentinho de leite vai ficar lá até a época que o permanente que vai sucedê-lo erupcionar, nascer. Quando da erupção do dente permanente, ele toca na raiz do dente decíduo, ela amolece e ele cai. Aí ele guardou o espacinho dele lá. Se a criança perde dente ou dentes decíduos precocemente, o que é que vai ocorrer? O que é que pode ocorrer? Acelera a erupção daquele dente permanente, em fase errada. Um dente permanente que ia nascer depois, há um estímulo para que ele erupcione,
rapidamente e causa um apinhamento da criança, né? Então, pacientes que perderam dentes de leite em fase precoce, né, eles devem procurar um ortodontista para quê? Para que se coloque o que nós chamamos de mantenedor de espaço. Manter o espaço daquele dente que foi perdido até que o sucessor permanente erupcione. Simples. E dentro de todos esses cuidados que você já falou, quais são os mais comuns que chegam no seu consultório no dia a dia, que poderiam Ah, ser evitados? Nós temos hoje a ortodontia e como as especialidades médicas e odontológicas em geral, nas mais variadas especialidades, hoje nós temos atendido muitas crianças, especificamente com espectro autista e pacientes com TDAH. Mas na parte ortodôntica falando, muito paciente com mordida aberta, com sucção do dedo, né, que a gente chama sucção não nutritiva do polegar, pacientes que têm biprotrusão, ou seja, os maxilares adiantados. Isso é muito comum, e principalmente paciente que chupa dedo, que aí a gente incorpora digamos assim, doenças psiquiátricas, psicológicas, que causam trauma, que fazem com que essa criança chupe o dedo, durma de boca aberta, né? Tem o problema também de respiratório, com adenoide, que faz com que a criança durma de boca aberta. Então, são uma série de problemas comuns que afetam essa faixa etária de 6 a 11 anos. Então, tipo assim, são sérias consequências que leva, né? E desenvolver Sim. A perda de dentes descidos em fase precoce, a gente pode acelerar a erupção dos dentes permanentes, a gente pode causar um apinhamento, né? Isso pode causar um apinhamento dentário, pode fazer com que seja necessário cirurgias corretivas, né? A má posição dentária também prejudica a mastigação, a respiração, e tudo isso se torna um coadjuvante em problemas mais graves que não conseguimos interceptar na fase precoce e vamos ter que, até se possível, né, quando possível, um tratamento cirúrgico associado à terapia ortopédica ortodôntica. Então tem que fazer todas essas abordagens, né, que você está falando aí, e chamar o pai e a mãe, ó, por aí que começa, né? Sim, Procedimento adequado, né? Hoje, o clínico geral, né, o dentista que vai ter o primeiro contato com aquela criança em fase de dentes descidos, ele já tem que, detectando algum problema de maloclusão, algum problema de origem ortopédica, funcional, posição de língua, ele já tem o dever de orientar os pais para que ele procure o tratamento especializado. É a fase mais importante, é quando a criança vai ter o primeiro contato com o dentista. A criança vai ser levada a primeira vez no consultório odontológico. Essa abordagem clínica, essa abordagem terapêutica, essa abordagem educacional, que o dentista não vai fugir isso aí, né? Nem pode, ele vai direcionar os pais, ele vai orientar os pais a procurar o tratamento especializado para aquela patologia. Que muitas vezes, no caso da ortodontia e ortopedia, ela já começa a dar sinais clínicos marcantes na fase de dentadura decídua ou dentadura de leite. Tipo assim, diante de toda a experiência que você tem, como é que o senhor faz que as suas técnicas sejam abordadas de forma mais confortável, que a criançada vai ter o prazer de ir para o dentista? Assim, ir para o dentista usar aparelho nunca é bom, né? Você tem que colocar um aparelho na boca para consertar alguma coisa, para resolver o problema, nunca é bom. Toda mudança é ruim, né? Toda mudança é ruim. Mas assim, eu sempre falo aos pais que tem que ser no tempo da criança. Não adianta a gente forçar. Mesmo porque os aparelhos ortopédicos, eles dependem integralmente do uso da criança, já que ela põe e tira. Então, a minha principal abordagem é atender os pacientes não em idade muito precoce, a não ser que a patologia ela exija uma intervenção nessa idade. Se não, eu costumo atender meus pacientes de 9 aos 10 anos, né? Lógico, fazendo consultas de acompanhamento até chegar a essa idade, para ver se a patologia ela não desenvolve de forma exacerbada, mas aos 9, 10 anos é uma idade ideal. A gente tem tempo de crescimento facial ainda para fazer terapia, é a idade ideal para que a criança já tenha uma socialização na escola, já tenha uma socialização na família, já tenha uma socialização na comunidade e ela vai aceitar com muito mais tranquilidade o tratamento. A parte clínica de consultório vai em você conscientizar, um bate-papo, afinal a maioria já é pai, já sabe como são os filhos, e essa abordagem familiar, ela é levada para dentro do consultório odontológico.
É desta forma que a gente consegue, digamos assim, estreitando o laço profissional-paciente, fazer com que ele aceite de forma, digamos, incentivadora e educadora o tratamento ortodôntico e ortopédico. Restauração e extração. Mesmo na primeira infância, tem que, às vezes, o dente que está um sobre o outro, tem que tirar para botar um aparelho. Como é que é feito isso? As restaurações, né, que são a remoção do tecido cariado em dentes descidos, tem que ser feito, né? E também existem alguns casos que a gente faz cirurgia para remoção do dente de leite. Às vezes chama extrações seriadas. No caso, o paciente precisa remover um dentinho de leite para erupcionar, para acelerar a erupção de um dente permanente. Então a gente faz a remoção seriada, a gente remove aquele dente para forçar a erupção do dente permanente. Então, isso também é atividade corriqueira, né, no consultório odontológico, na clínica odontológica. Tanto restaurações, como cirurgias, às vezes tratamento endodôntico em dente descido, que muita gente acha que não existe, existe. Um tratamento corriqueiro, né, que tem muito benefício. Às vezes o tratamento endodôntico no dente descido que está bastante destruído, ele ajuda a manter aquele dente descido, aquele dente de leite no arco, preservando o local e o espaço para o dente permanente. Então, eu dou uma sobrevida para aquele dente. Né? Eu evito a extração, que é o óbito dental, eu evito a cirurgia de remoção, que é o óbito dental, e opto por uma terapia de preservação daquele dente através de um tratamento endodôntico em dente descido. Então, isso é muito importante. E os dentes descidos, quanto mais tempo você preservá-los, melhor. Os dentes descidos, eles têm a época certa deles caírem, deles erupcionarem e deles caírem. Então, só se acelera a remoção do dente descido se a conduta terapêutica for indicada. Educação e conscientização, tanto para as crianças como para os pais, né? Que os pais que têm que estar por dentro de tudo e orientar para as crianças seguir hábitos saudáveis, né? Hoje, os pais e até mesmo as crianças, eles têm acesso à informação, né? E hoje está disseminado, internet, campanhas educativas, a escola, né? Tem jogos educativos de odontologia, tem folhetos. Então, essa parte educacional, a gente lida mais na parte específica, né? Porque acesso à odontologia praticamente todo mundo já tem. Acesso a serviço especializado, todo mundo tem a possibilidade de ter, né? Agora, a orientação que a gente dá é no que diz respeito mesmo à terapêutica ortodôntica ortopédica, né? Como fazer o tratamento, como acompanhar seu filho, saber se ele está usando o aparelho, o que pode e o que não pode. Mas a respeito de informação em saúde odontológica, em saúde bucal, em higiene bucal, eu acho que todo mundo está muito bem informado, né? A gente apenas reforça, salienta e dá alguns toques no que diz respeito à nossa especialidade, que é a ortodontia e ortopedia. Voltando para o nosso público mais infantil, há quanto tempo o senhor já está nesse deixo das crianças se especializando para atingir esse público infantil? Já vou quase 30 anos de odontologia, né? Já vi muita coisa, já tratamos muitos pacientes, graças a Deus, uma receptividade muito boa dos meus pacientes, né? E, assim, é muito gratificante a gente fazer um tratamento numa criança, acompanha essa criança na fase ortopédica do tratamento ortodôntico, ortopédico, acompanha na pré-adolescência, né? Que ele conclui a erupção dos dentes permanentes, a gente finaliza com o tratamento ortodôntico, e depois de formado, às vezes eles vão lá conversar com a gente. A gente nem lembra mais do paciente, né? Acompanhou ainda na infância e tem a gratificação de, olha, doutor, você foi meu dentista, né? Isso é muito bom. E esse laço pode levar até para a futura geração. Pode vir a casar e dizer, com certeza. Um filho aqui para cuidar do dente. Não, sim, isso acontece muito. Eu já tratei uma paciente, tratei a filha dela e estou tratando agora o neto, né? Então, assim, a confiança, isso é que é gratificante. A gente trata durante gerações e o paciente fica tão gratificado com o tratamento da gente que traz o filho, o neto, traz a mãe, traz o irmão, né? Então é muito bom. Esse serviço de excelência, o boca a boca, que leva, que traz, que divulga, né? Que faz a diferença. Eu sou muito grato pela receptividade dos meus pacientes, né? Graças a Deus. E assim, eu acho que tudo na vida, como dizia o Ayrton Senna, né? Ele dizia, o que você for fazer, faça com excelência, né? A maior virtude do homem é ele deitar à noite e dormir.
Tipo assim, como o senhor organiza o seu tempo de pensar cada dia atípico, né? Você não sabe qual o paciente que vai chegar, como é que você se prepara. Hoje eu vou ter aquele dia incrível. Eu me preparo sempre acordando pela manhã cedo, né? Porque eu costumo 5 horas para deixar o menino lá, né? É uma vida estressante, mas gratificante. Mas assim, o primeiro passo do dia é agradecer, né? Acordar, agradecer a Deus e pela família maravilhosa, pelos amigos, pelo trabalho, né? Pelos pacientes, pela saúde, né? Então, eu acho que quando você começa o dia com otimismo, você vai terminar com otimismo. Então, eu acho que sempre pedir, às vezes, para ter ideia, eu chegando aqui no shopping não tinha uma vaga. Oh, meu Deus, uma vaga para estacionar, uma vaga para estacionar. Oh, o carro deu a ré, eu entrei. Então, tudo é pensamento positivo, né? Se você imagina que vai dar certo, se você sonha, se você contempla, se você batalha, se você tem gana, vai dar certo. Pode até ser que não dê como você esteja pensando, mas vai dar certo. O importante é não dar errado. Compartilhe conosco aqui o nosso programa Tardia, quem vai nos assistir, sonho e conquista, um pouco das suas experiências, que você possa trazer para a gente, que possa inspirar outras pessoas. Assim, Fique à vontade, aí é coisa fora do nosso contexto, mas eu sempre digo muito em termos de profissão e em termos até para meus filhos, né? Eles têm a opção de seguir a profissão que quiser, né? Se quiserem seguir a odontologia, tudo bem. Se quiserem seguir outra especialidade, outra profissão, tudo bem. Agora, não importa a profissão que eles sigam. O importante é que eu digo que é uma trajetória retilínea, né? De ética, dedicação, temência a Deus, né? E sempre honrar o que foi proposto na profissão dele. A nossa é cuidar do indivíduo, né? Cuidar do indivíduo, cuidar do ser humano como de forma sistêmica. Então, eu só aconselho a todos que tenham esses mesmos princípios. E o principal, disciplina, né? É muito difícil a vida, então a disciplina, ela é árdua, ela é dura, mas ela é gratificante. como é que está o mercado hoje, para quem vai iniciar na área do odonto? Está propício, tem vaga para novos profissionais? O mercado de trabalho está um pouco complicado, né? Eu já estou saindo, né? Vou dizer assim, já tenho 30 anos de odonto, né? De ortodontia, e o mercado de trabalho, não só em odonto, todas as profissões, né? Ele está muito saturado, né? Está muito saturado. Então, está exigindo do profissional cada vez mais subespecializações. Antigamente, importante era você ter o ensino médio. Agora acabou. Era ter um curso superior. Agora acabou. Era ter uma especialização. Agora acabou. Era ter um mestrado. Agora acabou. Era ter um doutorado. Agora acabou. É um pós-doutorado, um subdoutorado. Então, cada vez o mercado de trabalho está exigindo mais. O conselho que eu dou se você opta para ser um profissional liberal, que você se especialize antes de entrar no mercado de trabalho. Você se especialize, se subespecialize, estude o que você tiver que fazer antes de você entrar no mercado de trabalho, né? Para quando você entrar no mercado de trabalho, você já ter uma especialidade ou uma subespecialidade que ela seja ímpar, né? Ou que poucos façam, ou que você tem um diferencial. Então, um grande importante hoje, porque dentistas vão sair todos os anos, né? Médicos vão sair todos os anos, advogados vão sair todos os anos. Então, você vai sair mais um, né? Mais um. Então, tem que ter um diferencial. Então, sair, fazer mestrado, fazer especialização, fazer residência fora. Nos Estados Unidos tem um curso de residência em Connecticut, que é uma semana de residência para quem já é especialista. Então, até para você fazer pleitear um curso fora, uma residência fora, você já tem que estar especializado. Não se aceita mais só graduação. O mercado de trabalho é seletivo, extremamente seletivo e competitivo. Então, um simples profissional que sai da universidade, ele vai ser mais um. Ele vai ser mais um. Cada dia que passa, o mercado de trabalho ele está muito mais competitivo e muito mais saturado, infelizmente, para todas as áreas. Então, trabalhar com excelência, trabalhar com
ciência, trabalhar com prática, trabalhar com ética, eu acho que esses ainda são os grandes diferenciais, né? Se você trabalha, tem esse ciclo, esse protocolo de virtudes, então as suas chances de sobressair são bem grandes. Nós estamos num mundo tecnológico, tecnologia e inovação. O que a Universo Maia agregar valor na área do odonto? Hoje não se concebe nenhuma especialidade sem tecnologia, né? Hoje a odontologia digital já faz parte, né? Já faz parte, hoje não, já faz alguns anos que hoje a odontologia digital tomou de conta, seja na área odontológica, seja na área médica, né? Hoje a gente já tem scanner digital de boca, não se faz mais moldagem, né? Se faz ainda, mas se dá preferência por escaneamento digital de boca, você já compartilha as documentações, não existe mais exames em papel, você já compartilha documentações odontológicas e ortopédicas por e-mail, você tem, enfim. Hoje, o que tem de mais importante que possa de trazer para o profissional, para o ortodontista, para o ortopedista, para o dentista, no que diz respeito a minimizar o seu trabalho em arquivo de paciente ou potencializar seu trabalho com tecnologia que traga aparelhos mais confortáveis, procedimentos menos cansativos, tudo está ligado à tecnologia, né? Então, a odontologia avançou muito, procedimentos estéticos. Hoje nós temos as lentes de porcelana, lentes de contato de porcelana, lentes de contato de resina. Hoje nós temos aparelhos invisíveis, vou dizer a marca, os aparelhos invisíveis, né, que você não precisa mais usar, tem sua indicação, mas não precisa mais usar os brackets, os fiozinhos, trocar as borrachinhas, o paciente coloca, ninguém vê. Então, tudo isso é um avanço tecnológico que vai vir mais. Vai vir mais. Então, esse avanço tecnológico tem que estar acompanhado com o avanço educacional do dentista nessa área de odontologia digital. Não adianta a tecnologia chegar e eu não saber usar, né? Eu tenho que acompanhar também. Então, eu sempre digo para os meus filhos, estudar não é só no colégio, não é só na universidade, é a vida toda, né? Para quem não gosta de estudar, eu não gosto de estudar, sou obrigado, nós somos obrigados a estudar, né? Eu não gosto de estudar. Mas se você não estudar, você não acompanha, você fica para trás, né? Quem imaginava há 15 anos atrás, 20 anos atrás, que os brackets ainda eram colocados como anéis em todos os dentes, e hoje é só um aparelhinho colado em cada dente? Quem imaginava isso? Foi rápido, né? A evolução tecnológica na ortodontia, na ortopedia, na odontologia como geral, principalmente na odontologia cosmética, resinas duráveis, resinas condensáveis com mais facilidade, resinas de alta qualidade no que diz respeito à função estética e cor do dente, né? Porcelanas de alto brilho, clareamentos dentais em consultório odontológico, clareamentos dentais em casa. Você faz em casa, o cara prepara lá, faz a molda, moldeira, molda, faz uma moldeira individual, molda para você usa em casa. Então, tudo isso é avanço. Então, tudo isso são avanços tecnológicos. A odontologia digital, de você planejar uma cirurgia ortognática de avanço de mandíbula no computador e mostrar para o paciente como vai ficar antes da cirurgia, fazer um gráfico chama tomografia, onde vai se fazer uma sequência de implantes, não vai dar um corte, apenas colocar os implantes, chama cirurgia guiada. Então, isso tudo são inovações que estão aí, né? E vão chegar muito mais. Então, o dentista, cada dia que passa, cada ano, ele estuda mais e mais e mais agora essa parte de odontologia digital. É a informática, a tecnologia chegando de vez para ficar em todas as áreas, sem falar nem da robótica, né? Então, quem está iniciando agora na formação acadêmica já vai encontrar disciplina nova, mais aprofundada, né? Espero que sim. Para poder já Espero sair que sim. capacitado, né? Seria só mais um, né? Se bem que quando você sai da Universidade Federal, você sai generalista, né? Olha, sai da Universidade Federal, sai da universidade, você sai generalista, de qualquer faculdade, de qualquer universidade. As especializações, né, após o curso, chama de pós-graduação, é que vão te dar esse aparato. Isso não vai deixar, você não vai deixar de ter contato, mas se aprofundar em como faz, quando faz e para que faz, só nos cursos de especialização, de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, são outros cursos, né, a mais que o profissional de saúde vai ter que fazer para acompanhar esses avanços.
Então tem que investir na carreira, tem que investir em capacitação. Sempre. E que aqueles apressadinhos que querem ganhar dinheiro em curto prazo. Eu quero começar logo ganhando muito. Papai sempre dizia uma coisa, meu filho, o que vem fácil, vai fácil, né? E é muito difícil você ganhar alguma coisa fácil, né? Ainda mais E tá iniciando Ainda agora no mais quando mercado. está iniciando no mercado de trabalho muito complicado, né? Então, eu sempre digo, se você entra no mercado de trabalho saturado, como está o mercado em geral, profissional, você tem que se especializar mais e mais para você poder se destacar, né? Se você está pensando que você vai sair de uma faculdade ou de uma universidade, colocar seu consultório e começar a ganhar dinheiro, lê do engano. Lê do engano. É uma trajetória muito difícil, né? Porque você vai ter que entrar no circuito. No circuito, quantos circuitos já existem? Vários. Você tem que ter um diferencial. Aí a tecnologia. Você vai para as redes sociais, a informática, a tecnologia chegando nos avanços nas redes sociais. Qual o diferencial que você vai apresentar para o teu paciente? O que é que você faz o que é que só eu faço? O que é que só eu consigo fazer? Então, isso tudo é diferencial. Mais um é mais um. Baseado em nossa discussão que foi voltada para os primeiros cuidados de criança de 6 a 10 anos, aqueles pais que desejam ter esse tratamento, qual conselho você daria e como devemos começar? Assim, primeiro, fazer um diagnóstico preciso, procurar um profissional habilitado, né? Profissional especialista na área do problema, né? E é muito fácil. Basta ele consultar o site do Conselho de Odontologia, www.cropiauí.gov.br, e ele tem acesso à lista dos profissionais especialistas, né? Ele procura um profissional especialista, ele vai fazer o correto diagnóstico, ele vai explicar para o pai exatamente como será o tratamento e as possíveis consequências do tratamento, boas ou ruins, né? Isso aí vai de cada tratamento, e ele vai aceitar ou não, né? Aí o pai tem que tomar a decisão se o filho vai fazer aquele tratamento indicado. Porque muitas vezes a gente passa uma terapia ortopédica ortodôntica para o paciente, o pai não aceita. O pai não aceita. Meu filho, doutor, meu filho não vai usar esse aparelho. Eu não faço o tratamento. Não faço o tratamento. Meu filho não vai usar esse tipo de aparelho. Infelizmente, você não vai conseguir fazer o tratamento, pelo menos comigo, né? Então, a primeira coisa é diagnosticar bem o paciente, o caso do paciente, e explicar de forma didática o problema para os pais. Primeira pessoa que tem que aceitar pacientes em idade de 6 a 12 anos o tratamento são os pais. Os pais, para aceitar o tratamento, eles têm que entender. Para eles entenderem, você tem que explicar. Para você explicar, você tem que ter o domínio do que você está falando. Não adianta eu falar para você um termo científico e você não entender. Eu tenho que conversar com você na linguagem que você entenda, na linguagem que os pais entendem. É mesmo porque o tratamento vai ser feito tanto no consultório como em casa. Se ocorrer alguma coisa em casa, os pais já têm conhecimento de como é o tratamento para poder intervir e evitar até um possível acidente. Doutor, muitíssimo obrigado, muita grandeza, muita informação de forma, muita precisão que a gente leva para a nação toda. Nós estamos conectados aqui em Teresina e Piauí para o mundo afora, Brasil, Turquia, Índia, e o Irazão está levantando o programa tarde à frente. Então, conselho final que você gostaria de deixar para todos, que já falou muito bem, e onde possamos encontrar o doutor para fazer o tratamento. Olha, a gente está com o nosso centro integrado, na verdade, lá nós somos uma equipe multidisciplinar. Nós temos várias especialidades na área de odontologia, né? Cirurgia, implante, lentes de contato, lentes de porcelana, ortodontia, ortopedia, né? E nós estamos localizados no Polo de Saúde de Teresina, né? Na rua Gabriel Ferreira, 471, né? E temos o endereço no Instagram, @Centro Integrado Dr. Júlio César, Facebook também, mesmo endereço. E quem quiser nos contactar, nós temos o WhatsApp da clínica, 869-9910-7592. A Rosa, nossa atendente, terá o máximo prazer em conversar com vocês.
Muitíssimo obrigado. O programa Tardia cumpre tudo o que promete e hoje estamos aqui com essa pauta incrível, atendendo os pedidos, que é trazer essa saúde da infância com muita decência e, por que não, dentro da odontologia? Sim. Então, pensar nesse momento, projetado, feito lá pelo nosso vizinho lá, Papelaria FG, com a sua foto, e Opa. pensado, abre aí, Obrigado. pensar nesse agradecer. momento, Olha só que legal. e os tratamentos voltados para a criança e, como foi já Obrigado. dito aqui, ele já passou o contato, está muito bem recebido, né, por a moça lá é a Rosa, né? Rosa, nossa atendente Rosa. Que vai agendar a consulta. Sim. Então, é informação com precisão que o programa Tardia leva, feito com zelo, com muita projeção, para toda uma nação, de Teresina PI para o mundo afora. Chama-me!